Né? Abriu aqui. Abriu? Que coisa incrível. Irmãos. E esse é um chamado, né, para que a gente caminhe dentro da dignidade de vida. Né? Não é uma questão religiosa isso, não é uma questão ritual, né? Não é uma questão que possa ser produzida pelo ser humano. E várias vezes Deus procurou deixar bem claro assim, para o ser humano não se perder nessa capacidade que Deus deu a nós de dominar. Deus disse lá em Gênesis 1:26, né? Gênesis 1:26 diz: vocês vão dominar. Mas o dominar sob a majestade e a soberania do Senhor. Né? Diante desse impacto causado pela presença dele e que, vamos dizer assim, move o nosso ser a querê-lo, a amá-lo, né? A sair daqueles elementos, vamos dizer assim, primários, lúdicos da nossa vida, de observar o universo que ele fez e chegar a ele mesmo como testemunho dado pelo universo dele, e testemunho que ele mesmo dá de si, né? E nos chama então por sua palavra a ele. Então a gente chega a essa relação com ele, né? Então não cabe outro elemento dentro da humanidade. Vocês vão dominar, quer dizer, o ato de viver, de existir, o ato de existir como pessoas, né? A dignidade nossa, de tudo aquilo que podemos realizar, tudo aquilo que vamos realizar, que fomos chamados a realizar, ele só tem a legitimidade quando nós estamos constantemente sob essa relação com o Senhor, né? Então, essa resposta que o tempo inteiro o nosso ser, ele mantém essa conexão com o Senhor, né? Então, os atos nossos de vida, eles são dentro da mais legítima condição de domínio, né? Nós não vamos ser usurpadores ou alterarmos, né, as vias eternas da nossa vida. Isso significa lá em Eclesiastes, quando o Senhor diz assim, tudo Deus fez formoso, né? Então a gente tem Eclesiastes lá no capítulo 3, né, que há uma única pessoa que pode fazer tudo formoso. É Deus, né? É só o Senhor. Eclesiastes 3:10, né? Então a construção de vida, o domínio de vida, ele não está dado a nós para a gente ser autônomo, né? Nós não é otorgado ao ser humano ser autônomo. O domínio que está lá é para que a gente nele permita que a sua formosura seja vista em nós. E essa formosura, como a gente estava comentando, nem sempre vai ser totalmente compreendida por nós. Essa formosura. Tudo Deus fez formoso a seu tempo. Irmãos, essa questão de tempo em relação à nossa relação com o Senhor precisa ser vista na dimensão de Deus. Porque as coisas que estão sendo feitas por Deus e são formosas, elas não estão dentro da nossa agenda, dentro do nosso cronos, né? O cronos é um processo de existência, já falamos sobre o cronos. Mas dentro dessa ação de Deus, como aconteceu com Abraão, vão ser benditas todas as nações. Claro que é na base da aliança, senão não é possível, né? Então, essa aliança que está em Cristo, que nos coloca como o povo do Senhor, e que Ele está operando formosuras que estão extrapoladas a nível de cronos, de tempo, mas estão dentro do Kairos. Vocês se lembram que a gente pensou juntos sobre o Kairos, né? O Kairos de Deus é a estação de Deus, a estação. Uma vez Jesus falou assim, vocês conseguem, por exemplo, ver os solstícios de verão, inverno, primavera, não sei o quê.
Vocês conseguem identificar as estações? Né? Vocês conseguem pensar o Cronos? Mas como que vocês não conseguem identificar a estação de Deus? Se conseguem ver a coisa mais, vamos dizer assim, tosca, a coisa mais tosca para o ser humano perceber é primavera, verão, outono e inverno. E todo mundo se localiza e parece que meio gerencia a sua vida baseado no Cronos, que é a coisa mais tosca. Quer dizer, a gente faz agenda, a gente coloca dia, a gente coloca hora, não é? Tinha uma pessoa outro dia, estava falando, estava falando, se você não levar em conta o contexto da época, para você entender as escrituras, se você não... Aí começou a colocar um monte de si, né? Se... Eu falei, entendi, o senhor quer submeter toda a questão de Deus às circunstâncias, características e situações temporais e outras coisas. Isso é a escola alegórica. Eu falei, o senhor acha então que todas as coisas que Deus é e fez e faz dependem de alguma coisa? Então, para alguém, eu falei de jeito nenhum. Não depende. Porque o Eterno, ele está mostrando exatamente isso. As coisas serão formosas em nossas vidas exatamente da nossa chamada para ficar junto com Deus, junto com Cristo, quando a gente é chamado para ficar junto com Ele, né? E que dentro do espaço, do tempo da história, vamos dizer assim, honrado pelo Senhor, porque Ele intervém dentro da nossa história, mas para que a nossa história e tudo isso que acontece na nossa existência seja ungido pelo Kairos, quer dizer, passe a ser tocado por aquilo que é eterno. E tudo aquilo que nós formos fazer, ele passa a ter o sentido eterno. Entende? E não um sentido temporal. Se escapar da nossa cabeça que nós vamos ter apenas a nossa vida, como a palavra de Deus diz, o senso da eternidade. É o senso da eternidade. Está escrito aqui, pastor, ó. Sim. No Eclesiastes também, ó. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eternamente. E como Paulo em Coríntios 15, né, ele diz também, dentro dessa mesma ideia, que se aquilo que nós olhamos e pensamos ser a nossa fé for somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Né? Porque a questão de Deus é chamar-nos à condição dessa comunhão e que dá-nos a condição de viver numa dimensão de Kairos, quer dizer, que é a estação de Deus, agindo dentro da história, do espaço, do tempo e do que Ele criou. Então, o que Ele criou é digno. É digno do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista da idolatria ou do humanismo. Aí não tem sentido, aí você está perdendo o seu passo de um ser eterno, de um ser criado para a eternidade, que tem a oportunidade de começar a ter essa relação com o eterno aqui, na pessoa de Cristo, né? Em que a nossa condição de formosura, que é permissão com que Deus haja em nós em todas as circunstâncias, então, Eclesiastes, né, que nós estamos falando aí no capítulo 3, apresenta assim, os pontos de multipolaridade da nossa vida. Né? Que a gente pensamos juntos outro dia, em percebermos como seres em dimensões extremamente amplas. Né? E que a nossa vida ela se expande em dimensões diversas. E nós precisamos da ação de Deus em todas essas dimensões, como aqui apresenta para nós o morrer, nascer, né? Eclesiastes 3, 2 em diante. Né? Quer dizer, o tempo, ele assiste todas essas dimensões. Ele assiste dimensões do nascimento, da morte, né? De matar, de curar, de derribar, de edificar, de chorar, de rir, de prantear, de saltar de alegria, de espalhar pedras, de ajuntar, de abraçar, de afastar-se, de perder, de ganhar, de deitar fora, de rasgar, de coser, de ficar calado, de falar, de amar, de aborrecer, de guerra, de paz.
Irmãos, é exatamente dentro dessas coisas, na ausência de Deus, que as pessoas estão sendo destruídas, porque elas não consideram Deus nessas dimensões todas. Eles não pensam que Deus tem alguma coisa a ver com o nascer. Cada dia que você vai estudar mais a questão humana, Deus não tem nada a ver com o nascer, para o conhecimento geral humano. O que Deus tem a ver com o morrer? O que Deus tem a ver com plantar, com colher, com fazer algum trabalho em casa? Deus não tem a ver com nada, ele é uma religião. Entende? E isso é simplesmente a ausência de Deus. Então foi substituído, como a gente estava comentando também, na substituição de Deus, no modo de operação, de interpretar a vida, né? Mesmo com a revelação de Deus, da glória dele, que ele tem tudo a ver com tudo, e que é ele que torna formoso todos os momentos, e que a pessoa não se perde nessas vias, que sem Deus elas são até catalogadas, né? Estava argumentando. Os transtornos. Né? Os transtornos são tão pobres que coloca só em bipolaridade, mas diversos são os transtornos. E as pessoas tendem a ser pastoreadas pelo que a APA diz, que é a Associação Psicológica Americana, né? E eles vão ser tratados de acordo com os rótulos. Os rótulos dessas coisas. Né? Se você faz um negocinho assim, você é um assado. Você faz um negocinho mais assado, você é outro. E como que você vai resolver aquele problema? Tem que fazer essa terapia ou aquela, como estava comentando do caso de problema com criança. Ou TDAH. Com, TDAH. Problemas com déficit de atenção, hiperatividade. Então, tudo tem um grupo de especialistas para lidar com aquilo, menos Deus. Deus nunca vai ter lá alguém dizendo, olha... Menos o mais simples. Menos o mais simples e o verdadeiro. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele conhece a pessoa. Né? Mas nunca, as pessoas não levam ao Senhor porque pensam que isso é um aspecto religioso. Religião é outra história, vamos tratar de outra maneira. Sim. Né? Esse aspecto do problema da pessoa que se chama psicológico, Deus não entra. Não entra. Né? Então, essa questão de chamada aqui em Eclesiastes, irmãos, a centralidade da reflexão da nossa vida, pensar a nossa vida em qualquer dimensão que ela seja envolvida ou até exigida e provocada, nós não podemos prescindir de Deus nunca, porque é Ele que vai fazer formoso o seu tempo naquilo em que o kairós de Deus é suficiente, a estação de Deus é suficiente para estar operando no Cronos. Entende? Nesse texto, quando ele fala tempo de nascer e tempo de morrer, todo tempo Deus faz formoso. Sim. Como é que é ser formoso o tempo de morrer? Só mesmo no Senhor. Sim. Porque sem o Senhor não vai ser formoso. Não, né? Você tem, por exemplo, a experiência de Lázaro, né? A questão de Lázaro, estava acontecendo toda aquela doença, e daí ele morre, mas o pessoal chamando por Jesus, e Jesus nada de aparecer, e então ele até tomou mais a precaução que ele morresse mesmo, né? Ele deu a volta mais longa, até o ponto dele morrer. Está morto mesmo? Aí chegaram para ele está morto, mas gente, ele não está morto. Então a formosura da visão exata das coisas, né? Que ultrapassa e transcende aquilo que a maioria do pessoal vê, porque o pessoal vê o cemitério como fim. Né? Morreu, acabou, chegou lá, não tem mais nada para fazer. Né? Assim, o próprio Cristo em Isaías 53 fala que ninguém viu formosura, beleza alguma. Né? Então, na realidade, é porque ninguém tinha essa condição de conseguir enxergar a formosura. Então, pelo contrário, falava que ele fez o diabo. Porque quando ele estava ali, que nem nesse momento que o senhor citou de Lázaro, a maioria não tinha real revelação quem era, que ele era Deus ali vivo, descido do céu, feito de carne, e estava ali com eles. Sim. Por isso que ele falou, eu falei para você, se creres, verá a glória de Deus. Ele falou isso para
A conexão é a fé. E ele está diante das pessoas, falando sobre isso. E ele disse, a doença de Lázaro não é para a morte. Ele não está morto. Né? Mas ele não está morto, mas ele está no túmulo. Então a lógica humana realmente nunca vai alcançar. Mas é uma lógica humana destituída da visão centrada em Cristo. A revelação de Deus chama o ser humano a mudar a sua maneira de interpretar tudo. Interpretar a vida, interpretar a morte, interpretar qualquer coisa. Né? Então, vamos dizer que aquele povo todo não sabia, mas nem Marta sabia. Marta ainda chegou ao ponto de dizer assim, olha, eu sei que um dia vai vir lá, não sei que lugar, daqui uns 5.000 anos, as coisas vão melhorar. Na frente dela. Mas daqui 5.000 anos, não tem nada a ver contigo hoje, Marta. Aí Jesus disse, olha, o caso, Deus, diante de ti, é para acontecer a manifestação de Deus agora, na formosura de Deus, agora, nessa questão. Né? Agora. O que Deus quer manifestar em nossa vida é no agora. Mas o agora, algumas vezes, ele vai ter em circunstâncias muito estranhas e muito difíceis. De morte até. E de morte até. Como é que vai acontecer aquilo? Então, há de existir um povo que vai dar testemunho dessas coisas e que, na verdade, vão ser testemunhas dessas coisas. Há de ter um povo que vai impactar da mesma forma a civilização que vive, os dias que vive, numa dimensão tal que mesmo que esse povo passe por situações extremas, eles vão se manter norteados, eles vão se manter sob a formosura do Senhor. É claro que isso implica em estarmos o tempo inteiro sendo admoestados e disciplinados. Em Efésios diz assim, nós precisamos ter o cuidado de não deixar nossos filhos cair para a ira. Né? Isto é, Deus tem esse mesmo cuidado conosco. A ira significa uma condição tal de estar à parte. A palavra ira significa você estar deixado de lado. Deus não vai deixar a gente de lado nunca. E para isso acontecer, ele precisa de disciplina e admoestação. Quer dizer, duas situações. A palavra disciplina significa reunião de elementos tais de orientação que vão te dar maturidade. Quer dizer, você vai ter compreensão exata das coisas na dimensão de Deus. E Abraão foi para o deserto. Vai ser instruído em Cristo. Vai ser instruído em Cristo. Então tu vai numa situação que às vezes você não está vendo a dimensão toda no sentido... muitas vezes você não vai acontecer na tua vida nada em termos de humanidade, em termos humanos. Mas você está dentro do propósito eterno do Senhor. Será que você pode ver isso? Há uma redução desse termo disciplina que as pessoas humanamente empregam para algo que seja corretivo. Agora. Físico, que você está sendo corrigido. No agora Cronos. Isso. No agora Cronos. Todo mundo exatamente. quer picos de emoção e histerias para valer alguma coisa na ida daquele culto. Se eu fui em algum culto, eu tenho que ter alguma compensação histérica. Eu tenho que ter alguma compensação emocional ou coisa assim. A pessoa perdeu absolutamente a relação com Cristo, que mantém ele numa rota que ele vê pela palavra do Senhor, que compete a ele andar. O verdadeiro sentido, esse que o senhor está falando da palavra disciplina, nós devemos desejar. Devemos desejar. O conteúdo de informações de Deus que nós aceitamos, como Paulo fala, como um atleta olímpico aceita. Ele precisa aceitar aquele conteúdo de práticas, né, que ele vai impor sobre o seu corpo. Então, e ele vai então caminhar numa preparação para aquele momento. A palavra admoestação, ela é uma outra palavra dentro da nutrição dessas questões que envolve a gente dentro desse kairos do Senhor e que faz o Senhor com muito cuidado revelar a nós, porque nós vamos estar caminhando, irmãos, e estamos caminhando no último dia. E esse último dia que estamos caminhando,
que é de fato o milênio, entende? O milênio é isso, simplesmente, não é mais nada. É um período de tempo que é o último tempo, pronto. Entende? É isso, não é mais nada. O pessoal que fica aí com aquela, como é que é, fecundidade sexual psíquica, de imoralidade psíquica, de orgia, né? Nessa coisa, imaginando pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, o que vocês são? Nem sei, 500 mil coisas. Né? Mas o Senhor, aquilo ali, como Pedro explicou o milênio. Pedro falou assim, um dia para o Senhor é 1000 anos. 1000 anos é um dia, pronto, é o tempo. Né? Acabou, está explicado. Então, é um período de tempo que passa e que é esse último dia. Entende? Tudo tem que ter o sentido do maior para o menor. Exatamente. Entende? Quer dizer, da grande revelação Sim. para as revelações que têm que estar de acordo com a maior. Quem explica as frases bíblicas é a própria palavra. Né? Se Jesus está dizendo lá em Mateus 24, como a gente diz, para entender a escatologia, o texto, vamos dizer assim, o primeiro texto você tem que ser versado em Mateus 24. É ali que está a clareza toda, escrachada. Assim. 24, 25, 26. Mas é muito fácil Mateus 24, 25, 26. Então não quero. Eu quero os textos lá difíceis de dentro de Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel. Mas é quase uma burrice isso. Como que a pessoa vai... Entende? Como que a pessoa vai querer ir para os pontos mais que exigem... Porque nem, por exemplo, você tem que aprender o que é A, o que é B, o que é C, para depois você ler as coisas. Entende? Então, o ABC de Jesus é Mateus 24, mas não é que é simplório, não é isso, é que é a chave. Pois é, Entende? Efésios 2, né, quando ele fala dos dois povos, fez um. Pronto. Acabou. O que mais você quer? Então é muito simples. É o simples. Então acabou. Está explicado. E aí não tem mais nada que o ser humano Acabou com Israel, A acabou com... pessoa de Jesus. O ser humano quer ser algo. Irmãos, quem que estava na eternidade? É a mesma pergunta para Jó. Ele olhou de lado, não estava Jó, não estava Israel, não estava ninguém, nem igreja, nem nada. Quem estava lá era o Pai, o Filho e o Espírito, irmão. Entende? Isso é a centralidade e a formosura eterna. Né? Que dá condições e dignidade. É isso. Então, a questão da continuidade, né, da caminhada, que a gente é chamado a estar, né, em Deus, e que coloca a gente naquilo que domine Ele. Por exemplo, o que nós devemos dominar, o que cabe a nós dominarmos, não é o estar sobrepondo o próprio Deus. Né? Então, aquilo que Ele está fazendo e que vai, nem sempre, como a gente lê em aquele texto de Romanos, que a gente estava comentando também, hoje ainda um pouquinho, mas quando ele diz assim, profundidade, né? Como que é? Romanos 11, né? Profundidade. Irmãos, Romanos 11, 36, assim, precisa de ter um povo que caminhe numa condição de formosura de Deus, porque senão a gente vai ficar gerando esses domínios particulares produzidos por essa histeria, por essa, como é que a gente falou? Fecundidade. Essa fecundidade sexual psíquica. Terapêutica. Psíquica ou psicoterapêutica. Isso é um negócio louco. Quer dizer, gerando esses bastardinhos. Entende? Teologias loucas. A gente está no último dia, é preciso que haja uma compreensão assim, de maturidade. A maturidade que exige está vinda a partir da disciplina e da admoestação. A admoestação é exatamente uma palavra importantíssima, porque ela significa produzir dor, sabe? Produzir dor. Significa, eu vou corrigir o meu filho, vai ser dolorido. É difícil eu ser corrigido. Né? O nosso eu não gosta muito, mas vai ter que ser corrigido. E Deus vai corrigir. Não assim, com raiva, não com peso de... Mas é dor para o ego da gente.
mas Deus vai tirar a gente do erro. Né? E tem origem na relação, né? Na Porque relação, são só filhos. Só os filhos que podem receber. Qual é o pai que, amando seu filho, não o corrige? Exato. Então a ideia que a gente tem é algo carregado de ira, vingança. Não é assim. Ou de um Deus que quer tirar a forra. Que você, então, vai sofrer uma punição, ele vai tomar os seus filhos, como se fosse você vai ter um câncer. Teologia do terror. Do terror. O terrorismo evangélico. Exato, Então você fala, toma cuidado, experimenta, você vai ver o que vai acontecer com você e tal. Já ouvi várias vezes. Bom, tem um rei aqui na Escritura, que vocês vão lembrar provavelmente, mas o filho dele quis fazer uma rebelião contra ele. E o filho dele ajuntou lá uns 40 caras e falaram assim, vamos dar um jeito no pai, eu vou ter que dar um jeito nele, vou tomar esse reino de qualquer jeito, isso aqui. Aí lá nesse texto, a palavra diz assim, que esse filho fez isso porque jamais o pai o corrigiu. Jamais o pai o corrigiu. Né? Então ele ficou num estado de, vamos dizer assim, deriva, né? E devastado de tal maneira no seu íntimo, que ele não sabia se conduzir naquelas circunstâncias. Então, quando a pessoa não sabe se conduzir, ele acabou sendo inimigo do próprio pai, ele queria fazer uma rebelião. E isso parece um desamor do pai para com o filho. Desamor, sim, desamor, revela olha, isso aí. Ponto, né? Então, essa questão toda de nós estarmos sendo conduzidos no caminho, sob disciplina, que é nos permitir estar sendo cheios do conteúdo do Senhor, que vai nos conduzir à maturidade e à compreensão dos atos do Senhor, que estão no ambiente do Kairos, mas agem dentro do Cronos, mas ao agir dentro do Cronos, não vai conter as nossas expectativas. Né? Nós vamos estar sob fé e não sob expectativa. Alguém disse que a expectativa é a mãe da decepção. Né? Nós não podemos ter expectativa, a gente tem que ter fé. Né? A nossa caminhada é na compreensão de que Deus está realizando algo que não podemos perceber plenamente, mas nós estamos seguindo na perseverança disso. Esse é o povo, dentro dessa visão, que vai perseverar até o fim. Como Jesus em Mateus 24:14 diz que o Evangelho, então, será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então, em ti serão benditas todas as nações, a mesma expressão. Quer dizer, a bendição a todas as nações, né, as bendições, elas estão ligadas diretamente a essa percepção que Deus colocou no coração de Abraão, que ele estaria moldando Abraão, preparando ele para agir no ambiente da terra, e que teria que ter alguém que não fosse guiado por aqueles acontecimentos, vamos dizer, tidos como relevantes para o ser humano. Às vezes não teria relevância. Né? Quantas vezes você vai folheando a Bíblia e você vai ver que passaram-se 50 anos de um versículo para o outro, de um livro para o outro passaram-se 500 anos. Né? E aquelas gerações que estavam ali naqueles meios, o que aconteceu com eles? Né? Então, são pessoas que continuaram uma jornada, né, que faz parte de um procedimento de caminhada de fé. Então nós estamos, Abraão segue pelo deserto, por ali. Para onde que eu vou, Senhor? Tu vai por ali. Mas Ur é para lá? Aquelas outras nações são tudo para lá? Não, mas você vai para cá. Tá bom, então eu vou. Mas olhando para lá só tem deserto. Né? Então, a nossa jornada, ela tem que ser entendida como um caminho que não pode estar ligado de forma, vamos dizer assim, enraizada a esse mundo, nunca. O pastor diz assim, ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não dize aos descendentes, como se falam de muitos, porém como de um só,
e ao teu descendente, que é Cristo. Que é Cristo, exato, olhando para Cristo. Nós temos que manter essa percepção. O problema depois que aconteceu foi que lá no Egito aconteceu toda aquela situação, né, de fome. Bom, primeiro aconteceu José, que a gente tem comentado sobre José, que é a pessoa que mais apresenta Cristo no Antigo Testamento, né? Talvez a gente precisava pensar mais sobre essa manifestação da glória de Cristo na pessoa de José, né? E chegou um momento que ele estava naquelas circunstâncias difíceis. Eu acho que não é fácil para um moço bem novo, de adolescente, ser vendido, atirado pelos irmãos dentro de uma cova e levado notícia para o pai que ele estava totalmente morto, estava morto pelos leões, totalmente devorado pelos leões, então morto, e todo aquele sangue, e aquilo foi terrível para o pai, né, ver aquela cena, e no entanto ele estava sendo vendido lá para o Egito, e aconteceram todas aquelas coisas lá, 15 anos na prisão. O que nossa mentalidade de cristãos nos dias de tamanha propaganda, irmãos, emocional, tamanha gama de propaganda sensorial, qual é a caminhada do povo de Deus? O povo de Deus não mudou. Ele não muda, o povo de Deus é o mesmo. Deus faz acontecer essa caminhada igual, sabe? A nossa única visão e o nosso único modelo é o maior modelo de todos, que é Cristo, né? O nosso modo de ser como povo de Deus é o único modo que Cristo fez ser, que é o corpo de Cristo. Quando a gente diz aí que não havia no Novo Testamento, não há no Novo Testamento nada que se lembre igreja. Não há, simplesmente não há, né, irmãos? É uma questão que, infelizmente, pode ser os maiores teólogos que eu tenho acesso, os irmãos têm acesso, todos nós temos, a gente lê vários deles, e eles não conseguem se livrar dessa teologia em que compõe o ambiente cristão como se pertencendo a sistemas eclesiásticos, ou a eclesiologia cristã, né? Então, não há, né? Então, a substituição, alguns mais profundos que têm estudado, vocês podem pesquisar alguns, o tema, por exemplo, alteração ou como que é? Não é transformação, troca do reino de Deus pela igreja. Esse é um estudo que está sendo feito já há alguns anos, né, de vários pensadores cristãos que estão chamando a atenção para o momento em que o reino de Deus, aquilo que Cristo veio trazer, ele foi substituído pela doutrina satânica chamada igreja, eclesiologia, em que ela colocou o povo dentro dos sovietes e mutilou o povo de Deus, colocando eles dentro, especificamente presos, dentro de cada grupo, e tornando eles, vamos dizer assim, autossatisfeitos. É por isso que ninguém fala sobre o reino de Deus. Mas não fala, irmão. Não fala. Se vai falar, tira o moralismo do Sermão do Monte, por exemplo, e só consegue extrair comportamento, e não fala do reino de Deus, que é uma grande bênção que Jesus veio trazer. Ele é o rei do reino, o reino somos nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. A forma do reino é uma forma de corpo de Cristo. O reino não é fracionado. O reino não é mas fracionado. O povo de Deus fraciona. Então, é por isso que ele teve que substituir. Ele trocou a noção do primeiro século de reino de Deus por igreja. E a explicação é que haverá um reino futuro. Sim, eu falei, comentei isso. Eles aguardam aquele reino, exato. Então, que aí ele vem aqui para reinar daí aqui. Quando me falaram que vai haver pecado, eu falei, ué, mas não é de paz? Aí falou, não, mas é de juízo, é dia do Senhor, o reino é dia do Senhor. Irmãos, é um absurdo. Não tem como entender. A heresia, ela chega ao ponto do absurdo. Os arranjos para juntar
a heresia. que precisa dos arranjos. É como o Papa, não por encaixa exemplo. nem com arranjo. Como que fizeram? Já falamos isso. Você tem que fazer o anacronismo, pegar a ideia que surgiu no século V, né, juntaram com Mateus 16 e tem que juntar e acabou, tem que dar certo. O Papa vem de Pedro. Entende, irmãos? Isso é uma coisa absurda. Quer dizer, faz uma mágica e que não, igual os evangélicos, eles fizeram igual o catolicismo. Eles pegaram o negócio, o tema igreja, que é um tema católico, né, substituiu o reino de Deus por isso e colocou todo mundo dentro disso. E tem que ser, acabou. Isso está na Bíblia. Por que está na Bíblia? Não, porque na Bíblia aparece a palavra igreja. Na Bíblia aparece a palavra igreja, mas isso é muito simplório, irmãos. É claro que a palavra eclesia é grega e está lá na Bíblia. Né? Mas o fato de ela estar lá na Bíblia tem que ver como que ela está sendo usada lá. Né? O que Jesus veio mostrar para nós, que nós somos o corpo dele. O reino dele que está em nós. E até ele disse, se algum dia alguém falar para você que o reino de Deus está na rua Vieira Bueno, ou na rua não sei lá qual, né, estrada não sei da onde, e tiver... Não vão lá, porque lá não é nada do reino de Deus. Mas nem tentem chegar perto. Porque o reino de Deus não tem essa conotação geográfica jamais. O nosso coração é que foi limpo. É o nosso coração que foi purificado, foi resgatado. Então a caminhada dentro desse último dia, por isso que vai ficar um pouquinho só. Então agora ele fala que a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, em que um povo é orientado, é disciplinado, é admoestado em viver numa condição que, vamos dizer, os acontecimentos, eles estão nas mãos do Senhor. Do Rei do Reino. Do Rei do Reino. Nós somos um povo chamado a amá-lo. O soberano. É o soberano. Viver em nossas casas como quem ama o Senhor e que por Ele é amado, que conduz a nossa vida, cada um com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e seus pais, aprendam e vejam essa alegria no Espírito Santo ali dentro de casa. Cada dia, irmãos, isso é o chamado em que a gente acorda e fala, Senhor, que temos a oportunidade de viver essa gloriosa presença do Senhor, interpretar a nossa vida aqui dentro de casa, desse jeito. Esse é um lugar que é sagrado, que o Senhor quer trabalhar ali, conforme Deuteronômio 6. Vai acontecer a possibilidade. Aí vai acontecer a possibilidade do Senhor lidar conosco, porque a gente é chamado, né? Chamar Israel, quer dizer, chamar Israel, quer dizer, ouça o povo que eu toquei e eu deixei manco na minha mão. Ouça o povo que não pode mais andar por si, por sua força, porque eu o quebrei. Isso é Israel. Ouça o povo que ficou cego para o mundo, mas que escreveram as maiores e mais lindas cartas da minha parte para o próprio mundo, como Paulo. Ouça aqueles que já sabem que não são mais nada, mas como Paulo falou, eu sei agora que já estou crucificado com Cristo. Né? Então, essas coisas do caráter profundo, irmãos, a luta é tão grande nessa dimensão que as pessoas não querem lidar com isso, então é mais fácil ter ambientes que eu posso dominar. Domine ele. Esse domine ele foi substituído, quer dizer, ele tomou de assalto o reino de Deus, o povo de Deus, tomou de assalto, assumiu o senhorio na frente de Cristo, tem coragem de decidir as coisas, de votar as coisas, e depois de decidir e votar, orar ainda, irmãos. Vocês já viram uma coisa tão hedionda dessa? As pessoas começam... A religiosidade, ela dá a sensação de controle. Dá, é isso, porque você fica vendo que aquilo que você faz é que gera os caminhos. Por isso Jesus, dos mais que ele advertiu e
incriminou foi sempre religiosa da época. Sim, e essa sensação Ele de sabia controle, aonde a pessoa ia parar com essa religiosidade. ela deriva da hierarquia. Tem um sacerdote lá. Sim. Tem sempre a figura de um. Então, entendeu? ali, De uma vaga sagrada. De uma vaga sagrada. Aí é que está o ponto agora, e muito importante para nós, irmãos. É onde que está o homem que eu devo ser? Onde que está a mulher que a mulher deve ser? Onde? Em quem? Na verdade não é onde, é em quem? Em quem está a mulher que a mulher deve ser? Onde que está o homem que o homem deve ser? Onde? Quando Pedro perguntou, né? Não é para onde iremos, para quem Para iremos? quem iremos? Aí que está. Quem? Então é Cristo, irmãos. Né? O modelo é Cristo. E a gente tem que olhar para Cristo o tempo inteiro. Quer dizer, isso aí essa é a via tal que a gente vai morrer para nós e nós vamos viver a vida que o Senhor tem para nós. É claro que isso é muito difícil, vamos dizer assim. Por um lado, quando a gente olha para nós, a vontade normal não é essa. A força de vontade é impossível. É um ponto, esse é um ponto muito difícil. É mais fácil ter uma igreja, é muito fácil. É mais fácil dar ordens, é muito fácil. É mais fácil levantar o povo na emoção e gerar aquele bando, aquela turba em cima de situações emocionais. Hein? Boa ambição. Ambição. Qualquer coisa que leve ao, como diz lá Paulo, à sensualidade. Né? Só essa questão da ambição, de José, é justamente essa questão, né? Bem colocado desde o início da nossa reunião aqui, sobre o tempo, né? Sim. Vivendo toda a nossa reunião aqui. Na passagem de José, ele teve a revelação do entendimento, que é a questão do sonho, olha, vocês vão ter, né? Sim. Só por Deus. E aí ele não sabia quando aquilo ia ocorrer, passou-se um tempo, ocorreu tudo aquilo que ocorreu com ele, né? E aí ele estava preso. Verdade. E aí ele revelou os sonhos do copeiro, todo aquele processo dentro da prisão. O padeiro, e ainda levou-se mais 2 anos, mais um tempo em Cronos. É mesmo. Né? Que para o homem é uma eternidade. 2 anos. Quem está preso? Pode ser uma coisa terrível. Mas ele estava no tempo do Senhor. Amém. O Kairos. No Kairos. Ali, aquela estação de Deus acontecendo. Só que isso não é explicado, como a gente está falando aqui da questão da igreja, porque assim, aí ele fala assim, não, olha, José foi o rei do Egito. E vai pro ponto final da história. Não passa pelo que é isso? Né? Pelo Kairos, para explicar essa questão. E aí se estão, olha, peraí, você também vai ser próspero. Você também vai ser rico. Viu, José? José ficou preso. Né? Mas o grande propósito é acusado injustamente. Porque ele não vê a pré-figura de Cristo, ele vê a pré-figura de si mesmo. Exatamente. E olha ali o cumprimento de uma bênção, já também até como profética, em ti serão benditas todas as nações. Então todas as nações da terra correram e foram abençoadas na fé que Abraão teve, que estava no coração do seu filho, que também teve fé. O Kairos de Deus e manter a sua jornada dentro da esperança do Deus eterno. Sim. E ele chegou num ponto que ele não imaginava. Ele foi lá servir e foi colocado por Deus lá, né? E ali ele teve essa compreensão. E eu estava vendo, por exemplo, quando Jesus, vou inverter uma coisa aqui, quando Jesus disse para Pilatos, ele falou, Pilatos tinha esquecido disso. Ele era vamos dizer, um imperador ali, um dominador, ali, governador, que Jesus disse, olha Pilatos, você não sabe as coisas direito, porque parece que você esqueceu, se de Deus não te fosse dado, porque ele falou para Jesus assim, com uma prepotência absurda, né? Se eu quisesse eu te soltava, se eu quisesse eu te soltava. Pilatos assim, ó, do alto te foi dado. Do alto te foi dado. No mínimo, você teria que ter essa percepção. E ele não era crente, não era nada. Mas ele tinha que ter essa percepção. O problema de um estadista é quando ele perde essa percepção. E aí a questão toda se torna centrada na pessoa. O sistema que mais favorece isso, hoje,
é o marxismo, é o comunismo. Bom, isso é uma outra questão aí, mas tudo bem, serve de ilustração, né? E a questão de José, ele estava o tempo todo entendendo que Deus está dirigindo a vida dele. E além disso, ainda uma fé. Eu ia falar, o kairos de Deus é mantido nessa fé. Nessa fé. Claro, nessa fé. todo mundo. Agora, irmãos, infelizmente o povo de Deus inteiro perdeu essa fé. Porque quando aconteceu isso, a bênção chegou ali, aconteceu aquela coisa, todo mundo, na mesma hora, o povo de Deus tinha que dizer assim, agora, olha só, que o Egito disse assim, isso foi tão bendito, que agora, José, você pode ficar aqui, tua família pode ficar aqui, os teus pais, teus netos, teus bisnetos, toda a geração da tua família, vocês podem estabelecer a terra aqui, pode comprar propriedades, já vão ganhar um monte de coisa também, já levam um monte de tesouro. Na mesma hora, eles tinham que falar assim, agora, para fora daqui. Vamos embora daqui. Porque o Senhor tem algo a mais do que esse Egito para nós. Mas não fizeram assim. O problema de muitos cristãos é que eles têm uma condição dada por Deus. A educação cristã é tão boa, é tão elevada, tão alta, que ela conduziu uma Europa das tribos nômades alemãs brigando entre si, Inglaterra, todo aquele povo, matança para todo lado. A Bíblia chegou lá e levou eles a ficar do jeito que estão. Agora não tem mais nada a ver com a Bíblia, mas eles cresceram por causa disso. Aí tem que ler o livro do Max Weber. O Max Weber, O Espírito do Protestantismo e o Capitalismo. Não é estudado no Brasil nunca, Max Weber não. Aqui é Karl Marx mesmo. Né? Então, mas ele coloca muito bem e com muita propriedade. Weber estuda meia hora. Meia hora. É 30 minutos contra de Karl Marx. Ninguém sabe nada. Não sabe mesmo. Então é uma loucura. É diabólico. Agora, tá, nos Estados Unidos foi assim, Inglaterra foi assim, tudo isso foi assim. Então, a condição de educação que deriva, irmãos, dá para ver, a diferença é gritante. Assim, gritante é uma coisa que grita diante do mundo inteiro. Né? Porque a única nação, por ser educada por Deus, que não tinha no seu sistema de leis sacrifício de criança, era Israel. Eram os judeus. Os hebreus, depois os judeus. Né? Nunca. O resto, irmãos, todas as nações, bastava vir um temporal que nem aquele que teve aqui aquele outro dia, os primeiros que iam eram seus filhos. Já pensou, irmão? Não, mas é uma loucura. Não, né? Mas olha, chegou um ponto que o povo de Israel estava nessa. Chegou um ponto. Mas normalmente não. Normalmente o povo de Israel nunca teve esse negócio aí de sacrificar a criança. Agora, a maioria dos povos, bastava vir uma tempestade, criança para os braços de Baal. É um negócio louco, né? A mesma coisa em toda a história. Se você estudar o mundo cristão, os historiadores do 2º e 3º século, eles diziam que haviam descoberto uma terceira raça super evoluída. Eles chamaram naquele período, você pode estudar o período do 1º, 2º e 3º século, chamada terceira raça, que era, tinha a primeira raça, que eram os gregos, a segunda, que eram os hebreus, e a terceira eram os cristãos. Era a mais elevada de todas, na sua ética, na sua moral. Houve um tempo atrás, quando os crentes eram crentes mesmo, aqui em Campinas mesmo, as pessoas ligavam para minha casa e diziam assim: pastor, estamos precisando de funcionários. E isso o quê? Uns 35, 40 anos atrás. E eles diziam assim: porque nós queremos crentes aqui na empresa, porque nós sabemos que crentes são confiáveis. Irmãos, isso na década de 80, na década de 90, ninguém ligou na minha casa mais a partir de então. Foi das maiores vergonhas da igreja. Hoje os crentes da bancada irmãos, eu fui comprar carro, já falei chorar. Eu fui comprar carro uma vez lá em Floripa, e eu cheguei, o cara falou assim para mim: o que o senhor faz? Eu falei: sou pastor. Aí ele falou assim: por quê? Não, porque nós não vendemos para 2 tipos de pessoas, político e pastor. Né? Aí eu falei assim: tá bom então. Mas por quê? Eu falei: porque não pagam. Eu falei: não pagam porque não tem dinheiro? Não, porque não querem.
Entende? Simplesmente. Eu falei, não, tudo bem. O Thiago falou, né, como que é. Aquele seu amigo, Bateu atrás do que seu bateu carro. lá em você. Não, e teve uma que falou esses dias agora, escuta, é a mesma coisa, pastor. Ela falou assim, não vou nem citar a denominação, mas vocês já vão saber qual que é. Bom, hoje ele Ela falou assim, eu vou bugado, como diz meu filho. eu vou no culto. Ele falou, mas já vão, ia lá no culto, porque lá ia ter uma revelação. E se fosse revelado para ele ia pagar. Eu falei, o quê? Mas peraí, você está devendo, precisa ser revelado para você tem que pagar. Eu falei assim, de onde você tirou isso daí? No meu coração. Olha, então, todos esses elementos. Mas eu quero dizer o seguinte, houve uma época ali, então, os cristãos, em geral, eles têm uma fase na história que eles pegam aquele breu da palavra de Deus e crescem e têm uma condição ética e moral, irmãos, acima de qualquer uma. A história mostra isso. Então, quer dizer, quando a gente começa a trabalhar as nossas famílias na ética cristã, na moral cristã, vamos dizer, entre aspas, é uma covardia competir com qualquer pessoa. Porque, em geral, as pessoas, eles se acabam eles mesmos. Porque não tem ânimo, não tem incentivo, as estruturas psíquicas estão destruídas, porque não tem pai, não tem mãe, não tem estrutura, não tem nada, é triste de ver, é muito triste, e as pessoas vão se acabando. Então, aqueles que seriam os, vamos dizer, concorrentes dos nossos filhos, eles se acabam eles mesmos, os maiores rivais são eles mesmos. Se consomem. É verdade. Então, Ezequiel 33:10, eles estão sendo consumidos pelo pecado. É muito triste de ver uma geração inteira acontecendo isso, né? Então, tá, e o povo de Israel foi assim, irmãos, lá no Egito. Eles cresceram tanto, ficaram ricos, eles ganharam tanto dinheiro, que eles, além de ganhar dinheiro, eles cresceram mais do que o Egito. Mas os escravos? Antes de ser escravos, logo depois que o faraó novo levou um susto. Aquela fama toda. E aí eles ficaram uma ameaça. Eles geraram ameaça. E aí eles já esqueceram, né? Do José e do que eles fizeram. Lá no Egito tinha Odebrecht, lá no Egito tinha, não sei o que, a OS fez as pirâmides. Petrobras. Brasília. Então o negócio estava absurdo. Aí o povo do Egito falou, o quê? Aí pronto. Mas não, eu quero dizer só o seguinte. Tirar esse pessoal daí que estava tudo articulado já. Irmãos, o povo de Deus. Eles vão tomar conta da gente. Não, se o povo de Deus, olha só, não tiver o discernimento correto e na caminhada nesse último dia, e as suas raízes mudarem do céu para a terra, ele vai passar. É como está escrito em Apocalipse 17:18, ele está falando exatamente isso. Ele fala, sai dela, povo meu, porque se você enraizar aqui, vai. Não é que, irmãos, por que Deus não quer que a gente enraize aqui? Para que a gente possa servir aqui direito. Eu estava vendo ontem, olha, eu vou tomar muito cuidado nessa afirmação. Eu estava vendo ontem a entrevista do Temer à noite na TV. Eu achei uma entrevista esplêndida. Chegou um momento naquela entrevista que ele disse, o repórter perguntou para ele na Globo News, o senhor falou em Deus agora há pouco, e o senhor falou em destino. Destino. O que o senhor tem a dizer sobre a tua função? Ele disse assim, olha, eu creio que foi me dado fazer isso. Foi colocado no meu colo fazer isso. Esse tipo de visão que faltou em Pilatos. Pilatos não teve essa visão. A visão de que aquilo que está sendo ele colocado para fazer, ele falou assim, olha, eu acredito que um governador, um prefeito, várias outras funções são eleitos, mas um presidente é dada essa autoridade a ele para ele fazer. Ele tem que fazer. Eu vou fazer. Foi me dado fazer isso. Quer dizer, a posição, eu já ouvi ele em outras ocasiões, nesse caso, é uma pessoa que dá a impressão, não estou fazendo campanha política de nada, só estou dizendo que aquilo que faltou em Pilatos, nele tem. Tá? É uma pessoa que tem uma consciência de que ele não é o dono do poder. Se você conversar com um marxista, com um comunista, por exemplo, Maduro, se ele quer deixar o governo da Venezuela, ele vai te matar.
Ele vai simplesmente dar um tiro e acabou. Só que você já teve essa ideia. Ah, é. Se perguntar. Só porque você Só porque você teve a ideia, tu vai levar. Entende? Cortem as cabeças. Qualquer partido ou qualquer grupo que seja totalitário, ele não vê o servir, ele não vê o lugar como algo a servir, ele vê o lugar como algo a tomar. Mas Os poderes a gente assim. só tem que tomar cuidado pelo seguinte, que às vezes, não estou falando que é o caso, mas às vezes existe um discurso da boca para fora e às vezes existe uma realidade por detrás. Não É tô por isso que falando- ele chama político. Isso, não estou falando que é esse o caso. Vamos Tô ver, falando que né? a gente tem que ter cautela. Vamos ver. E o no- Se e ele o- sabe e a de nossa quem ele cautela- recebeu mesmo isso, né? E o nosso parâmetro- É, talvez ele recebeu não o saiba, parâmetro né? de cautela tem que estar Foi em isso. justamente o que eu pensei. Eu- Cuidado por irmãos, quem? Por quê? Quando Jesus disse a Pilatos, ele está lançando diante dele exatamente a verdade. Se ele não tinha isso mais, ele vai responder por isso. Mas é claro que vai. Né? Se a pessoa está dizendo algo nessa direção, que aponta para uma condição vamos dizer assim, de consciência, de entendimento, ele vai responder. Né? Mas a pessoa tem que ter isso. E o José tinha isso, mas o povo de Deus não teve mais isso. Não, se Né? perdeu ali Se perdeu. E totalmente. nós hoje, Por isso que precisou ser cativo. Deus trabalhou foi dessa cativo, 400 anos. No 400. caso de Apocalipse, ele está chamando a atenção que quando surgir o dia em que a meretriz, que é o mundo daqui, que acolheu a igreja, aí eu estou falando igreja no sentido de hoje, as igrejas. As igrejas foram e se prostituíram com o sistema. Sistema religioso. Há de chegar o dia que ela vai se enojar disso, e talvez estejamos próximos disso, que a população começa a olhar para algo chamado igreja com nojo. Você conversar com o povo em geral, você começa a perceber que não há mais a visão de que dentro das igrejas tem pessoas Tem algo- idôneas, não, confiáveis, ao contrário. honestas. Essa Tá? própria bancada evangélica lá da Não, política, nem existia esse politicagem negócio de lá. bancada evangélica. Exato, é um nojo. É um nojo. Exatamente. Devia existir gente querendo servir Exatamente. a uma nação. Né? Mas eu digo, o pessoal que está lá falando que é evangélico é o pior, é da pior estilo Exato, possível. é uma loucura. Bom, então, esse momento que Deus levou, por exemplo, José a ser um estadista, praticamente um faraó, dentro de uma nação altamente iníqua. O Egito é iníquo. O Egito só tem idolatria, culto aos deuses, de tudo que é tipo de satanismo lá dentro do Egito, iniquidade ética, moral, tudo que é iniquidade, né? E lá foi colocado... O próprio faraó se intitulava Deus, né? Glória a Deus. Exatamente. Né? Então, irmãos, na caminhada, a gente tem que ter esse cuidado do onde que está constantemente a nossa raiz. Né? Nós vamos ter oportunidades, todos nós vamos ver nossos filhos crescendo, estudando, mas eles não podem nunca interpretar a vida a partir do diploma que eles têm. Eles vão ter, irmãos, eles vão ter, porque Deus disse a Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, Deus vai fazer isso. Na vida do povo dele, do povo de Deus. Deus tem prazer em formar um povo para ser bênção. Ele quer fazer isso. Rico. Não necessariamente, mas rico em Deus. Mas é aquela história de José, não, próximo virou governador. Então, Essa aí, questão, Não, mas eles olham só para aquilo que... Pelo contrário, Tere. Olha, irmãos, Eles se ganham tem, tudo, né? em geral, mas não está no deserto. Não, é porque não dá para todo mundo. Se a gente for olhar, nós temos irmãos de várias classes Tipos. sociais. Exato. Todo mundo que mora, que é como se põe a sociedade, vamos colocar assim, da classe E, vai ser classe A? Irmãos, nem é essa a questão. Não, assim, mas é uma questão Não, de mas a divisão, questão da prosperidade, de lógica, né? Não vai dar, né? Não é, esse foco não existe na Escritura. Ele está dizendo que nós precisamos ser ricos em Cristo. Né? O que não é dito Não é- verdadeiramente às pessoas. não É, não é dito. Essa é a real. É o que eu creio que a gente não pode perder, como de fato o Senhor nos tem guardado nisso, que é de olhar para todas essas coisas e ver a redenção de Deus em Cristo. Agora, quando acontece Essa é a isso, verdadeira irmão, riqueza. agora, uma coisa importantíssima, quando isso é forte e maduro no nosso coração, Jesus disse, algumas vezes eu vou colocar vocês, ou na verdade,
na verdade, o domine ele, que cabe muito bem ao povo de Deus, deveria caber ao povo verdadeiramente de Deus, para expressar a forma de lidar com tudo que Deus fez, dando de fato direção digna. Como Paulo fala, se você tem uma empresa, que seja uma pessoa com dignidade para lidar com os seus funcionários. Se você é funcionário de algum lugar, haja como quem serve ao Senhor. Né? Se você, enfim, todo um cuidado de visão real em que você vai poder de fato dominar sobre as coisas para a honra e glória do O Senhor. mover da pessoa tem que ser um mover pelo Senhor, através do Senhor, para o Senhor, Para não o Senhor. para as pessoas em si, né? E o foco todo, não, jamais ele sai de Cristo, jamais. Né? Mas as pessoas, nesse último dia, nós temos reforçado isso muito, porque nesse último dia o apelo é muito grande exatamente para mudar isso, como o irmão falou. A mudança de Cristo para as coisas e focando na cabeça dos cristãos que eles, vamos dizer, para ir para Cristo, eles têm que ficar ricos, por exemplo. Né? Ou até foi sugestão... Eles estão em pecado. Na verdade, essa teologia originou do inferno. Ela vem em Jó, está lá em Jó, capítulo 1, quando o diabo disse para Deus, ele que originou essa teologia da prosperidade, ele falou assim, ele só fica contigo porque ele tem dinheiro. Ele tem cavalo do ano, ele tem carroça do ano, ele tem boi do ano. Então, agora tira isso tudo dele e tu vai ver como ele blasfema de ti. Não é um cavalo só, ele tinha não sei quantos mil. Ele tinha só Ferrari. Só Ferrari. Ele tinha coleção. Não, isso é uma loucura, mas é do diabo, isso é satânico. Não só aí, pastor, quando... Foi ele mesmo, foi o quando diabo próprio, mesmo que falou. Foi o diabo. Não, quando o próprio diabo tentou o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele falou isso. Se prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo. Agora, isso, eu vou te dar. Agora, isso aí irmãos, o fato do diabo falar essas coisas, olha só, o fato do diabo falar essas coisas não significa que Deus não espere que a gente domine sobre as coisas. Deus espera e quer que a gente domine sobre as coisas. Deixar as coisas dominar a gente. Não, Ele quer que tu seja um trabalhador de Cristo por excelência, um funcionário, ou seja, onde você estiver, você é de Cristo. E lá você vai fazer aquilo frutificar. Quando Jesus disse assim, até o Max Weber também fala isso e já foi acusado de ser capitalista cristão, só porque ele falou a parábola de Jesus, quando Jesus disse assim, um tinha foi lá e enterrou, o outro tinha 5, transformou em 10, o outro tinha 10, transformou em 20, e é isso que vocês têm que fazer, porque aquele que estava com foi tirado porque não fez nada com aquilo 1. Agora, aquele que tinha 5 fez 10 e esse foi honrado. Aquele que tinha 10 fez 20, aquele foi honrado por Deus. Então, o que é isso? É um capitalismo? Eu não posso pôr o nome de capitalismo nisso, porque é uma coisa que aconteceu muito antes de haver esse nome. Né? Isso é uma lição de Cristo, de que de fato Ele dá competências a nós, de nós podermos lidar com as coisas que Deus nos dá. Diaconia e mordomia. Com uma mordomia, com o crescimento das coisas, para florescer as coisas. Claro, chamar isso de capitalismo cristão, isso é um absurdo, é um anacronismo, e está tentando, vamos dizer assim, denegrir a teologia da graça no sentido correto das coisas. Eu acho que no Senhor também existe um sentido de entendimento das coisas. Nós não somos o fim de nada. Que nem o senhor falou, por que nós estamos aqui? Para abençoar a vida de outras pessoas. Ser bênção. Ser bênção. Então, nosso sentido, com questões materiais, sejam elas quais forem, nós somos de fato os entregadores da FedEx. Isso. Ou seja, o Senhor nos deu, a gente tem que passar. E aí, não é para se o entregador da FedEx pegar um encomenda e levar para casa, não vai dar certo. Eu gosto muito de uma frase que o nosso irmão fala, que é antigo, que eu guardei, porque eu gosto muito. São bênçãos de manutenção. Irmãos, e qual é a medida? Qual é a medida da bênção? Olha, se alguém der um copo d'água. Pois é. Agora, muita gente tem, às vezes as pessoas têm condições de dar um copo d'água e não dá um copo d'água. Não olha assim, nem olha para alguém, nada. Outras vezes as pessoas podem
talvez muita pouca gente consiga fazer o que aquela mulher fez no templo, lá em Jerusalém. Acho que isso eu nunca fiz. De pegar tudo que eu tinha e jogar lá dentro da oferta. Nunca fiz na minha vida, talvez nunca vá fazer. É uma coisa muito difícil. Né? Mas é algo que repercute também. Ela não estava procurando isso, ela não tinha nenhuma intenção de chamar atenção. Quem viu isso unicamente foi Jesus. Porque viu o coração dela. Viu o coração dela. Aliás, ela mesma em si não chamava nada a atenção. Pois é, uma Talvez pobre. Era uma sumida assim naquele moeda, contexto. Aquela mulher que jogou aquele perfume que valia talvez uns 10 mil reais, no mínimo, acho, talvez mais. Um ano, né? Um ano de trabalho, talvez por aí. Né? Um perfume muito difícil. Mas, não sei, o nosso coração, ele, irmãos, eu queria que a gente pensasse uma coisa agora. Porque nas mãos de Cristo, cada coração aqui, ele é um campo, irmãos, de precioso demais. Que mais do que esses, até conforme esses exemplos bíblicos, e mais do que isso, o Senhor pode pegar os nossos corações e torná-los bênçãos. Ele falou isso para Abraão. Ele falou: Abraão, vem comigo, eu conheço o teu coração. Tu saíste de Ur, tu viste sacrifícios de criança, tu viste idolatria, nós vimos tudo isso, irmãos. Nós vimos muita coisa ruim nos acompanhou e talvez nos acompanhe muito perto. Mas Deus disse assim: Abraão, vem comigo, vamos juntos. Eu não descarto você, eu estou chamando você. Eu só quero que tu saibas assim que eu vou pegar você. Eu vou fazer você uma bênção. Eu vou cuidar de ti. Eu vou mexer com você. Vamos juntos. E Abraão levantou com quase 80 anos, por aí, 90 anos, e podia ter pensado assim: bom, minha empresa já está indo bem, eu estou aqui com a minha aposentadoria. Ele não pensou nada disso, ele levantou e foi. Né? Ele foi com a família. E creu. E isso é o início de algo que alcançou o nosso coração. Quando a gente tramita nesse âmbito das operações do Senhor, nós estamos ligados na mesma dimensão e na mesma fé e no mesmo coração e junto com as mesmas pessoas nessa dimensão, irmãos. Juntos, na mesma comunhão, na coinonia eterna do Senhor. Uma das famílias benditas de toda a terra. É isso. E estamos como naquele monte da transfiguração. Ali estavam Elias, Moisés, Jesus, os apóstolos. Eles viveram em épocas totalmente diferentes do Cronos. Hebreus vai dizer sobre Abraão que pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha que visão. É a visão que Deus colocou no nosso coração, irmão. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que conectou eles com toda a realidade de Deus é a fé. Hebreus 11. Conectou. O que conecta nós também com todos esses é a mesma fé. Então, há uma população de Deus, né, um povo de Deus, um povo santo, que caminha nesse mesmo teor, nessa mesma dimensão, né, e assim que vamos indo. Quer dizer, se isso vai estar dentro do Cronos acontecendo em algum momento lá na frente, para nós não é assim importante, porque de fato, pela fé, já é. Exato. Já certeza. É certeza. É a certeza. Entende? A vinda do Senhor. Mas nós fazemos parte desse movimento do Senhor. E é isso que ele não quer. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Ele não quer que a gente perca isso, irmãos. Da certeza. Deus não quer que a gente perca isso. Ele nos chama a andar assim nisso. Então, com os olhos, né?
com os olhos em Cristo, em Cristo. Fitos. Por isso que não cabe mais nada. Por isso que não tem sentido ter outra coisa a não ser um cabeça Olha, eu estava falando para o Edson assim, eu tenho muita alegria de olhar lá, ver o Sandro, ver o Jason, ver o Daniel, o Kleber, o Tiago, a Fabiana e a Lene, o Luciano, Virgínia, as crianças, né? Cada um de nós, o Edson, nós todos aqui que estamos caminhando, quem mais? Danilo, Josi. A gente olha os irmãos, eu fico vendo assim, os irmãos, eles têm, Deus mostrou a eles, Deus impactou nós, cada um de nós, de uma tal maneira, com a sua presença e palavra, que nós olhamos para Cristo. Nós não precisamos de alguém mais a não ser Cristo. Nós podemos dizer para todas as pessoas, em todos os dias, em qualquer lugar, a gente sabe quanto nós somos falhos em muitas coisas, mas isso não está pastoreando nós. Nós queremos a disciplina e a demonstração do Senhor, queremos o Senhor. Eu sei que os irmãos falam e vivem e amam Cristo. Não estão seguindo um modelo humano. O nosso modelo é o Senhor. É verdade. Né, irmãos? É verdade. Amém. Então, isso vamos seguir assim. Isso só foi possível pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor. Ele está chamando o seu povo a ir assim. Paulo disse, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, né? Então, quer dizer... Aí, olha só. Aprove a Deus. Gerou antes de eu nascer. Então, Aprove. aquela passagem de Gálatas 2 é isso. Lembra que os irmãos eram em Antioquia chamados de cristãos, né? A vida que vivo na carne hoje. Revelar Cristo em mim. Esse é o Vida modelo. em Cristo. Não tem endereço físico, assim, geográfico. Tem endereço físico tu. E teu filho, ele vai crescendo, ele vai desconfiando que parece que Jesus é meu pai. Parece que Jesus é minha mãe. Você pergunta para o Danielzinho, eu falo para ele assim, Dani, quem deu você pro papai? Ele fala, Deus nosso Pai. Bendito. Você está mostrando, ensinando a eles não interpretar a vida fora de Deus em nenhum momento. Não tem nem como. Né? Então, e isso cabe a nós, pais e mães, né? Fazer isso. E Deus tem dado essa bênção a vocês fazer isso. Né? Bom, amados, vamos continuar depois, né? Depois vamos... Pastor, deixa eu só ler aí. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo. Amém. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, essa parte eu queria ressaltar. Sim. E a vida que agora vivo na carne, a gente ainda vive na carne. Vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sim, sim. Amém. Essa é a fé bendita. Amém. Que a gente vive. É no Filho de Deus. Exatamente. Né? Isso é precioso, né, irmãos? Por isso é ele o alfa e o ômega. É ele o Apocalipse, né? Apocalipse, irmão, Apocalipse não é outra coisa a não ser uma pessoa. É Cristo. Amém. Né? A gente não pode confundir Apocalipse, por exemplo, com milênio, com Babilônia, ou tribulação, tribulação. Essas coisas são aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Essas coisas não é o fim, essas coisas vão acontecer, gente. Não caiam na conversa das coisas. Apocalipse é Cristo. Apocalipse começa assim com o livro de Apocalipse. Já está até dizendo. Assim, Apocalipse de Jesus Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que estive morto. Não cai na conversa do pessoal que diz, olha, está vindo um furacão, é o fim. Não é o fim é Cristo. Entende, irmão? Está vindo não sei o que, é o fim. Não é o fim. A hora que vier Cristo, Senhor, agora chegou o fim. Agora a finalidade de todas as coisas está aí. E ele é tão precioso que antecipa para a salvação. Antecipa em nós. Teve uma passagem aqui que Deus, né, chamou a atenção, que em Atos 11, quando depois de Pedro ter ido lá em Cornélio, em Atos 10, né? Aí em Atos 11, começa assim o versículo 1, né? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia
que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Olha que bênção! Os gentios haviam recebido a palavra de Deus, o Logos de Deus. Uma surpresa ali, né, para eles. Olha só. Puxa vida! Então recebemos a palavra de Deus. Porque é um ato de Deus. Pois é. Alcançar. Tanto que termina assim, né? O final aqui ele diz assim, olha, ele diz bem assim, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Verdade. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha a mudança, né? Acabou a nação. Acabou que eu sou judeu, sou israelita. Mas de fato o Senhor tem esse coração sempre. Apareceu nessas frases aí um pouco, um certo teor de surpresa. Puxa, olha só, Deus concedeu. Mas isso é o amor, Deus está querendo fazer isso sempre. Ele chamou Abraão de Ur. Não tinha Israel naquele tempo. Então, qual a nossa resposta? Vamos agradecer a Deus, né? Louvar a Deus por causa disso. Vamos nos alegrar. É isso que a pessoa não entende. Vamos O glorificar povo, Deus. mas você sabe quem foi Abraão? Abraão, ele era Abrão, depois que ele se tornou Abraão, por causa de Deus. Deus é que o separou, santificou, é outra coisa. Daquele território, né? Mas é assim mesmo. Vamos orar? Vamos orar. Lembrando da Virgínia. Sei. Então, pastor, não tem. Tudo bem. Não tem pão, A Virgínia não trouxe. A Virgínia que ela está melhor? Tá tomando medicamento, ela tá esperando, né? Será que ela precisa que você vá para lá? Não, tranquilo, tá bem. Aquele dia que eu tive isso, eu fiquei umas 4 horas também. Eles não me soltaram. Não liberam, não, Não me liberaram, não me soltaram. Soltar é meio estranho. Estavam presos. Eles não me liberaram porque eles ficam bem. Tá certo, né? Hoje a ceia vai ser sem o material. Claro, espiritual. Nós compartilhamos o pão da vida, né? Amém. Então, vamos orar pela irmã Virgínia, pelo Danilo, as lutas dele, né? Josi, também que está na batalha, né? Tem irmãos, né, que vão viajar. Então a Priscila vai viajar com o Cris. Hoje? Acho que na sexta. E o André vai também viajar. Então meus filhos, né? Que eu estou pedindo que olhem por ele. Deram no México. Ele falou, está fazendo um trabalho lá, na cidade de Querétaro. Qual? Para lá, Querétaro. Aí ele falou assim, a coisa mais difícil é acostumar com a comida. Porque é muita pimenta, né? E ele falou assim, a turma gosta tanto de feijão lá, e quando ele pegou a Aeroméxico de volta para o Brasil, era madrugada, eles estavam servindo feijão. No café da manhã. Melhor trazer uns para o Brasil. No Brasil tá caro. Esse é o feijão que ficou na alfândega, viu, pastor? Ficou na alfândega. Ficou porque excedeu a cota. Então, cara, a cota inteira. Estão transportando com um carro forte. Carro forte, eu vi. Os irmãos de lá mandaram lembranças para todos aqui, os irmãos lá de Floripa, né? Estão muito felizes, assim, muito alegres no Senhor. Né? Sábado a gente viu, domingo, a gente viu até os irmãos falando sobre os chás de quebra-pedra. Sim, a irmã Sinésia. Ela estava para Josi, né? O negócio do milho. Sim. O cabelo do milho. O cabelo do milho é bom, né? Ela falou que é bom. E minha mãe também hoje, ela falou que é verdade. É verdade? Ela confirmou esse negócio. Interessante. Chá do cabelo do milho. Interessante. A Josi sabe, está sabendo? Tem os irmãos novos também que o Senhor tem trazido, o Rômulo, que tem ido lá de segunda-feira, a gente tem se reunido. Que legal. A gente vê que vamos indo, né, irmãos? Tem vários irmãos que Deus tem alcançado. A gente não fala tudo aqui, mas cada um aqui tem
Tem tido essas uma experiências, quantidade né? de visitas naquele site, irmãos, que a maioria eu não sei quem são, sabe? Então eu peço que Eu vocês sempre orem. indico, quando eu posso, eu sempre Orem. indico. Olha lá a heresia, olha lá, É. toda vez que eu falo. Eu olho ali pelas cidades. Não estou falando que é porque eu falo, Senhor, aí eu pego aquele Google Maps, eu vou lá naquelas cidades, eu entro lá, fico Uhum. olhando ali, falei, Dá uma Senhor, passeada. uma É. passeada, né? Esteja abençoando esse povo aí que está indo. E são sempre os mesmos, a gente vê que Interessante. são os mesmos. E sempre chega a 500, 400 visitas por mês. Depois ele zera, começa tudo de novo e vai Que indo. legal. Mas são aqueles mesmos. Então Aham. é uma coisa que está em Continuando, né? toda a nossa história. Esse Kairos do Senhor em nós está sendo passado Esse por aí. último dia, Está o Senhor sendo tá- anunciado, né? o Evangelho está sendo. Vamos anunciar. É É. isso aí. Deus fortaleça. Vamos orar então. Amém. Quem quiser orar juntos, a gente vai orando o Senhor com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nosso amado, com quem nós nos reunimos e buscamos viver, Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, sempre, como tem conduzido. Pedimos que o Senhor nos forge na Tua palavra, nesse amor bendito que o Senhor derrama por nós todos os dias. Pedimos em razão da Josi, Pai, dessa enfermidade que ela está na pedra. Sabemos que todas as coisas estão no seu controle, Senhor, e que tudo pode, né, Pai, o Senhor, e que o Senhor é um Deus que se compadece, Pai, de nós. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor cure ou então que continue dando força, dando suporte para que a gente passe por isso, da melhor forma possível, continuando a glorificar o teu nome e exaltar o teu nome em todas as formas, independente da situação. Nós pedimos também em favor do amigo que sofreu esse acidente, ele precisa trabalhar, precisa ter os afazeres dele, precisa ter condição que na realidade ele sabemos que tudo vem de ti, e tudo é por ti, somente. Mas com sua misericórdia também, Pai, tira as dores dele, coloca todas as mazelas que ele tem no seu corpo hoje da melhor forma possível, Pai, e coloca o seu bálsamo nele, para que ele passe por isso também, glorificando o teu nome, Senhor. Mostrando que o Senhor é um Deus que se compadece e que ama, Pai. São aqueles que estão sofrendo, também por tornar os filhos por receberem, Pai, aquele quem a força comprasse. Senhor Deus, pedimos também, Pai, em razão da minha vigília, Pai, inclusive nos fez muita falta que hoje, nossa comunhão, pedimos que o Senhor esteja com ela, fortaleça, Pai, a saúde, procure a proteção dela, Pai, dê força para ela, ânimo, fé, para que ela seja instrumento seu, Pai, em todo lugar, possa testemunhar o seu nome, Pai, da tua glória, e todos possam ver que tu é um Deus altíssimo, eterno, bondoso e que a alcançou, Pai, porque ela é uma filha tua, Pai, em todas as situações ali, passando, sendo conduzida por ti, Pai. Sim. Pedimos também por conta da viagem, os filhos de Ever, André, Priscila, Cristiano. Pedimos que o Senhor continue, Pai, se revelando cada um deles, mostrando a tua grandiosidade, Pai. É difícil mensurar, mas não tem condição, Pai. Que nos perdoe, que o Senhor nos ajude, Pai, a cada vez ter mais noção de quem é o Senhor. Nos dê essa noção, Pai. Não temos essa condição sozinhos. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de todos nós, Pai, esse povo que procura, de maneira sincera e simples, olhar para ti, Senhor Jesus, como aquele que
o autor e consumador da nossa fé. Sim. Aquele que nos alcançou, nos deu vida, nos tirou da morte e estabeleceu-nos na vida eterna que é o Senhor mesmo. E misericórdia de todos, cada um de nós temos as nossas famílias. O Senhor tem conduzido cada um de nós para que sejamos também fiéis testemunhas de nossas famílias. Né? Mantém-nos nesse ânimo, nesse intuito, revelando a Ti, Pai, da melhor forma possível, da maneira que o Senhor se agrada, mesmo a nós. Vamos fazer a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. E foi uma bênção ver essa moça tão linda. Como é que é o nome dela, né? Tesouros aqui, Como? Isabela, eu esqueço Isabela, desculpa. Agora eu tentarei não esquecer mais. Isabela e Posso falar para você? quem? O João. Seu nome Muito bom, né, João, que você está aqui. significa consagrada a Deus. Agora sabe. Agora já sabe. Tá vendo como são Olha, as Isabela. bênçãos de Deus, logo quando você nasceu, ela reconheceu? Isabela Presente que ela ganhava? e João. Isabela e João, Deus abençoe. Viu? Foi muito bom vocês estarem aqui. E, irmãos, é uma grande bênção ver as crianças juntas. São dois Isso é precioso. Está vendo a turminha crescer, né? É verdade. Não tem nada. Hoje eu não estou, mas eu vou em casa ela nova também, para participar da casa da consumo. Ah, sim. Isabela lê a Bíblia lá, os textos, ora. Então, seguindo o Senhor. E Deus abençoe os irmãos. Também vamos estar orando pelas viagens. Eu estou viajando amanhã, indo para casa lá. Peço aos irmãos que estejam orando por nós. E Deus tem guardado mesmo. Como o Paulo falou uma vez assim, eu tenho que fazer algumas viagens. Então o Senhor esteja abençoando. E tem sido uma bênção estar junto aqui. Eu ainda tenho esse sonho, pastor. Se a gente vai realizar a sua versão. Qual Tem um sonho de um dia a gente se reunir, toda a comunidade lá. Vai ser uma bênção, Vai ser irmão. uma bênção. Vai ser uma bênção. Um dia nós vamos, pastor. Vamos? Eu tenho essa Claro, fé. Um dia eu nós estou lá vamos conseguir. preparado. A casa, a Todo mesa. mundo. O pessoal daqui um dia vai baixar lá com o pessoal fala. Meu amigo meu falou, um dia o cara vai sair de bicicleta daqui e vai até Florianópolis. O cara Puxa, vai isso? andar de Mas bicicleta. pode ir. Vem Aí aqui. ele falou assim, a sorte que ele não foi pra Bahia, que senão era só subida, Santa Catarina é só descida. Só pegar em Vale daí. Eu falei, tá bom. Dura que ele vai ter que voltar. Eu falei, tá bom. Vai que é só descida, hein, pastor? Nossa. Você tem uns morros. É isso aí. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Mas Deus vai aplanar todos os morros. Hã? Está fazendo com a nossa vida. Esse negócio foi gravado, Foi. então fica lá no YouTube. Como é que tá isso? Não, esse aqui tá normal. Ele conseguiu acessar. Acessei. Como é que é isso? Eu sei lá que eu entrei de novo e entrou. Acessou. Não entrou nada. Então, por isso que- Então você precisa só fechar aqui. Então eu vou agora passar o meu pendrive. Só que o pendrive. Não, então tá gravando mais um pouquinho ainda, deixa mais um pouco. É? Mais um pouquinho. Tá? Ah, sim, deixa. Até a gente ir. Só pra turma. É isso aí. Então Deus abençoe, queridos irmãos, aí, ó, a gente tá aqui junto. É. Nem pensei que tinha dado certo, pensei que vocês estavam aprontando alguma outra gravação. Não, então, ele conseguiu transmitir ali, né? no YouTube. Ele, na verdade, ele gravou. Ah, ele gravou, Ele não gravou, transmitiu. ele não transmitiu, Ah, Tá. tá. Pelo celular não conseguiu. Aqui acabou indo. Tá, que bom. Né? Não sei o que aconteceu aquela hora, mas entrou. Acabou dando certo. Precisa ver o pessoal se viu, né? A Nancy, ela estava lá para ver, mas é isso. Depois eu passo amanhã pro deu, então, e lá pro... Tá sem pendrive? Eu tô com o pendrive, mas esse pendrive aqui é novo, ele não tá com a minha senha. Não, o pendrive? O pendrive eu guardo no outro, a senha, mas tá no outro. Ah, a senha, a entendi. senha. Mas não era problema da senha. Ah, que incrível, né? Às vezes, quando ele liga, ele procura a rede Wi-Fi. Toda vez que você acessa o programa, ele procura a rede. Se a rede não tiver
computador não estiver conectado na internet, ele dá erro. Então pode ser isso, né? Uma falha nessa busca, Aí o talvez? talvez. programa é mesmo, né? Pode ser. Estava acessando. Estava acessando? Estava acessando a internet, tá estranho. Tem coisas que trabalham. Mas tem pessoas de férias. Hein? Já tinha de férias, já? Edson está de férias, né? Que bom, Edson? Edson. Beleza. Agora não vou Segunda-feira. judiar de você nas férias. Podemos nos encontrar. Mas precisa ver o horário aí durante o... Tudo bem, assim, durante o dia? Pode ser 1 da manhã, né? Tá bom. Tá de férias, Eu tô tá acordado. de férias? Ó, Esse horário eu tô escrevendo e-mail. a gente não falando da Petrobras, tá tudo bem, né? Petrobras? Menos. Cara, nem eu falei da Petrobras com ele. Você vem me falar da Não, Petrobras. porque ele tá de férias, é isso que eu dou valor. Eu falei, não falando da Petrobras, tá bom. Tá bom. Ó, O vídeo trabalha nessas empresas, você passa do posto, você lembra, né? Ai, Posto Não quer nem BR. lembrar. Até do você concorrente. tá indo no Ipiranga já, né? É, o Piranga tá perto de casa. Ele sempre foi, né? Só pra você ver, Não cara. tem BR lá no geral, não tem posto BR. Não tem. Eu só abasteço no Não tem Piranga. o alho, não tem? Ali não põe nem, não passa nem perto. Ali? Ali, é uma distribuidora. também. Alibaba? Era, né? Agora é da Raiz. Raiz, é. Uns postos meio. Tem. Meu irmão, como é Mas é uma rede privilegiada. Esse aí. Trazer um. Aí depois, Nunca então, tinha ouvido. você passa o Faz parte da Shell, programa Raiz. e a senha para instalar no computador deles tá lá. bom. Vocês têm que se Mas fica para a próxima. O programinha, ele é meio grande. É, tem que ser pendrive. Porém, Tá? da seita, Eu sei que tem um jeito de mandar. Por isso que eu falo que é seita. Né? Sabe? Não é assim, A gente põe na nuvem, aí você baixa pra Aí eu. Pode ser, mas eu Tem que ter endereço. Tem que ter endereço. Hã? Eu mando o link. Manda um link. Gente, Da na nuvem, nuvem, você fala? é. Tá. Aí tu pega com o link e aí eu vou mandar o Tá. vídeo pro André me ensinar direitinho. É interessante isso aí também. Arquivo grande é olho grande. É o único jeito. Nossos pais, Nem nós nós fazemos temos suportar. Ah, é Sabemos que verdade. seremos salvos. Eu vou falar pra eles me ajudar. E aí eles fazem. De qualquer forma, eu tô levando o computador lá. Não, acho que todas as coisas que não puderam ser justificadas pela lei de pedir pra ele me Moisés. ajudar nisso. Eu acho que Talvez ele até manda pra ti. Tá bom. Pra ele lá. Tá. É, acho que é Aí já manda. Tranquilo. Deixa eu ver. Ali os irmãos, né? Os irmãos. Fica aí a turma passando por enquanto. Por isso julgo que não deve se perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem com essas coisas. Isso é perturbação. É o 1339. 1339. Mas que coisa. Um pouquinho antes. É um pouquinho antes. É. O que fez esse ano? A Virgínia fez, aí É, tá lá na recuperação. Uma coisa muito boa nesses tempos. Diz aqui, né? 1339. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu Quer que eu vá corrupção. pôr? Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Isso é de todas as coisas. De todas as coisas. Boa. Exatamente. Não é que teve algumas e outras não, né? Olha aí, pessoal. Olha. Ô, doido. Nossa irmã Virgínia. Oh, meu Deus, que delícia isso aqui. Luciana. Ó, você assistiu no fim lá? Caramba, eu pegar um Uma administração, mano. Pimenta, olha que delícia. Administração, acho que é isso. pimentinha. Você que pastor. Põe. Tem que ser uma pra cada um, sentar. Aquela música que a gente veio ouvindo lá, Sim, administração, né, pastor? Ele não é louco, é administração. Cadeirinha aqui, né? Vem, João, tomar sopinha, você quer? Deve estar Deve estar gelado lá. Vai mais frio, né? Ele tem a sensação térmica mais baixa do que a própria temperatura. Experimenta, filho. É onde eu ajudo a falar. Lá no Atibaia. Atibaia. Quer?
umas montanhas lá, não tem umas montanhas? Tem, fica no pico lá. E é descampado, E né? Atibaia é um gelo também. Nossa, cara, é um gelo. Um gelo. Por isso que o pessoal planta morango, essas coisas que é mais por frio. Só, você vai Não, gostar. serve primeiro de Não, Vai, Thiago. Thiago, pega, Thiago. Senta aqui. Uma hora você vai pegar Esse ele. copo aqui, é? Não vai. Aqui. Meus queridos. Fica bem. Obrigado, Arlene. É bom, pessoal. Mas até o óculos não é errado. Não deixa eu Senta aqui, ó. Fabiana. Senta aí. Não, vou sentar aqui. Verde e amarelo. Verdade. O verde. O BR. Luciano. Oi? Verde e amarelo. É BR. Obrigado. Para de lembrar. Ô, Luciano, toma aí, faz de conta que você tem que Férias? Não, mas eu tô cuidando dele, porque daqui uma semana eu tô Ela vai entrar logo mais. Ei, João. Tá quente, hein? Ah, João, Coisa boa. sabe que você e sua irmã, vocês são os número 1. Olha, né, cara? Quer dizer, Eu só vou mostrar que hoje temos uma sopa maravilhosa. Gente. Já que eu servi, eu vou pôr 3 pra mim. A sopa. Pus duas. Olha que Não beleza. pus mais pra mim. Ah, aqui, eu vou pegar aqui, peraí. Cristiane e a Márcia. A Minha esposa não esfirra cozinha aquilo. de... Ela larga camarão na moranga. Esfirra. Nossa. Aí foi um camarão fita morango. É esfirra de ricota. Mas minha mulher não. Minha mulher larga. Tá quente. Camarão na morango e põe na sopa. Esse é o famoso esfirricó. Ei, Zenu. Olha lá, quando não sou eu, É espírito zenúnico, né? É espírito zenúnico. Zenúnico é um espírito único do é a mesma coisa, né? Ela fala. Zenúnico que é um espírito único do zenúnico, entendeu? É. Dos zenúnicos. Eu falo. Zenúnico. Que nem eu falo assim, zen só um, zen. Deixa eu Zen por aí, tudo falso. Ah, zen Você nada. tirar um, cai tudo. São tudo zen nada. Luciano, vem comer, daí depois a gente ajuda aí. Senão vai esfriar. Vem, Luciano. Puxa, que luta pra Virgínia, não? Então, E ela vai estar meio grande. Ela deve estar todo. Vamos lá ficar lá. De invadir o hospital. Aqui eles dão aqueles. Se ela tivesse pensado de manhã, podia ter Assim fica feito. mesmo. Nas escolas. mas eu. De manhã ela tava meio Eu ruimzinha. já. E a Karen, onde que ela tá? Tá na faculdade. Não vai ter que pegar ela? É, ela vem sozinha. Como ela de ônibus? Ela vem junto. Não, mas peraí. Não é melhor ir lá na Virgínia? Onde? Não, onde a Virgínia tá. No hospital. Não, tranquilo. Ele tá tranquilo pra caramba, ele tá preocupado. Não, tá tranquilo. Você falou com ela? Sim. Ela tá bem. Ela mandou mensagem 2 vezes, você viu que eu mostrei pra ele? Melhor a gente ir lá, hein? Ela tá O bem, Santos mas eu escondendo acho que a gente alguma devia coisa da baixar lá gente. todo mundo. Aí sobe a pressão. O pai dela tem muito alto. O pai dela. Mas eu vou pôr mais um. certo? É o quê? Mais um pouco. Pô, aproveita aí lá. Dá um primeiro pra ti. Não vem aqui. Achei que você Obrigado. mais. Tá bom. Uma concha dessa é quase um prato dele. Fechado. Maravilha. Mas ela vai voltar guiando? Volta, Não tô falando. É por causa do remédio. Onde ela tá? Consegue, Não, levar você lá não é bom? Luciano, onde ela tá? Eu falei pra ela, falei, ninguém avisa se eu precisar. Como que chama? É importante. Samaritano. Samaritano não perde casa. Tá bom, pelo menos era. Ela tá falando. Era, viu? Falando enrolado. Tá tranquilo. Ela tá com 18, tá? Você consegue. É, aos 15, é. Estampado. Se 18 ela tava bem, 15 ela tá ótima. Tem pressão baixa.
Eles Mas eu também- tô conversando com o Eles Daniel. também sempre teve baixo. E com o Daniel Eu sempre tá também tive conversando. mais pra baixo, mas depois que eu tinha uns Achei piripaques interessante lá você dentro, falou mas aqui foi pra nessa 16, coisa, não, foi pra aqueles 16. que receberam, né? Naquela época, 16 por 10. sonhos Hoje de ele poder subiu um pouco serem de baixo. revestidos em Deus, né? Bem Assim, separado. eu nunca tinha pensado. Mas era a minha Mas- expressão sempre foi direta, Na era verdade, mais que receberam Até Cristo, 3 meses né? antes. No coração mesmo, né? A vida tinha me dado um de Cristo. Não é Pro espiritual, vídeo nunca indicado, subiu, né? foi só essa vez. Aí depois daquilo, agora às vezes eu sinto, mas fica assim 12, Nasceu. 8, Nasceu. 13, Mas mas fica isso junto com essa frase. A minha no sempre foi outro 12 por versículo, 8. né? A minha sempre foi do médico, a minha sempre foi 11%. Aí depois vai Mas o que eu vi, A minha sempre foi 11%. aqui Pode chegar e considerar, Foi estruturaram, né? Foi Ah, não, o negócio foi foi dentro, foi né? dentro. Nunca tinha pensado. Que eu tava explicando pra ela, eu falei assim, quando você vai no Não, foi centro, ótima a explicação dele. Parece que fez assim pra mim. Verdade. né? Quando você vai no centro espírita, não tem uma que recebe lá. Nós recebemos, Incorporou, nós incorporou, recebemos né? tudo do Senhor A única coisa é que os Até isso é que são de mentira. Cristo todos receberam. Até isso é mentira, viu? É verdade. Porque não tem, eles falam que incorporou, mas não. Eu sei, mas Não, é é só uma Não, ilustração. não, claro que são os diabinhos. Nunca mais vai esquecer. Diabinhos. uma ilustração feliz, né? É porque não, mas foi Isso uma parece forma de. Eu achei Não, legal. gravar. De entender o que seria receber, né? Você entendeu? E o espírito vinha habitar, Isso porque é eu o falava famoso assim. humor negro. É que a gente já entendeu? é tão propenso a achar que eu recebi um Daniel bonzinho, que é um Daniel a gente malvado. não tem como Né? ter. Não, eu recebi um Cristo E Salvador. veio morar, porque assim, eu falei, Daniel, é muito grande imaginar que o Senhor habita em mim, assim, né? É muito grande O isso. ato de receber ali, nesse caso, ele tem uma conotação que tem que ser entendida pelo outro versículo também, né? Porque o receber, ele entra na geração. Quer dizer, tu é gerado de uma nova pessoa. Concebimento, Exatamente. né? Foi o que eu falei pra ele, embora você continue sendo uma pessoa, não é duas, Não é duas. é uma mesma Você foi gerado. é uma vida que você não tinha, que não estava em você antes. Uma nova É vida. uma coisa assim, absolutamente. O que você tinha, você recebeu do seu pai e da sua mãe. Aí o que você tinha morreu com ele. Morreu. Quando você Quando recebeu, eu recebi ele, o automaticamente. outro morreu. Tá morto. Amor. É uma nova vida. Mas deveria estar, né? Olha, esse Não, assim, pela fé. Continua quente aí. Nossa, muito bom, tá muito bom. Espetacular. Repete. Obrigado. É mundial. Não, então, são ações explicadas assim, até muito cuidado, Uma delícia. e que separam absolutamente Dá uma diferença, né? Porque eu nunca vou, porque eu não Deve ser bom. vou Deve ser bom, cara. Eu gosto de eu também gosto. dá um sabor de pizza. aquela condição de mulher Eu também gosto muito, cara. Antes eu não gostava tanto, eu gostava. Eu não gostava, eu gostava, mas não tanto. Aí depois eu casei com essa geração. Nossa, ela ama sopa. Puxa, aí você pegando também é Então, Eu gosto também de legumes. é algo que nem Tem Adão, macarrão no meio. no caso de Adão, Gratine, não tinha. Não. Gratine é uma sopa de feijão com umas massinhas. É bem italiano. Mas essa alteração absoluta, né, da nossa condição para uma total filiação em Deus é algo assim maravilhoso. Fica gostoso. Vamos poder, na glorificação do nosso corpo, habitar no céu por conta disso, né? Habitar na relação com Deus eterno. Não tem como Não compreender vi eu. essa dimensão tão distante da compreensão humana, que tudo mais que tem a ver com Deus na compreensão humana tem a ver com religião. É verdade. Ou com um ato. Sim. Aí separou totalmente.
Separou totalmente. Isso que gera muita confusão em quem não está sendo orientado de acordo com a palavra. Tudo impacta mesmo. Tem conflito e espana. Aí Confusão. Porque daí ele tenta colocar ser uma pessoa melhor, né? Vou ser melhor, eu vou ser bonzinho. Efésios 2 diz, né? Não vem das obras. Sim. não, até ela chega a essa conclusão, que chega um tempo que ela fala, mas não está dando certo. O que está fazendo? Não, exatamente. Porque o foco é em si mesmo, né? Mas E não no aí é Senhor, que né? ela está sendo educada, Sim. né? Erradamente. Pra você, então, E aí fica complicado para a pessoa. Então, aí que está o caso, duas vezes mais que o inferno. Nossa. Porque a pessoa entra por um sistema, muito gostoso. vamos dizer assim, crístico, de educação cristã, Vai querer dar uma normal, visita. Fazer em uma visita. que você é cristão por igreja, ou por batismo, ou por qualquer coisa assim. Mas para você, Seria bem legal. obrigado. E daí você Pastor compra Érico. pronto. Obrigado, irmão. Só para explicar. Ele não concebe, a pessoa já tem nele a filiação religiosa, a filiação ritual. E aí conflita. Mais gostoso. Exatamente, mas eu também tenho, como aquele moço falou para Jesus, eu tenho seguido a Bíblia desde pequeno, tudo eu faço certinho, eu nasci em Israel, eu tenho isso, eu tenho aquilo, uma maravilha, né? Só falta uma coisa, está indo para o inferno, tem que ir para o céu, e para isso você tem que deixar tudo isso que você falou, você tem que deixar. Né? Quer dizer, tudo isso é bom, mas tem que deixar. Para receber. Então aí fica um escândalo. Porque a tensão. E agora? Vou deixar tudo? Paulo teve o mesmo conflito, mas ele foi em diante, né? Ele foi à frente. E teve aquele caso depois de ele falar, olha, eu cresci aos pés de Gamaliel, eu fui fariseu dos fariseus, eu fui doutor da lei, coisas assim. Ele falou, mas tudo isso é nada, malatria, Não sei. Mas aí o reconhecimento, visão da glória, né? Isso é legal, porque Jesus diz isso para todos, né? E diz realmente assim, o pessoal pensando nisso, então todo aquele que tem, pode anunciar tudo quanto tem. Então, maravilhoso, porque ele é tudo. Exatamente. Você não tem necessidade de mais nada. É exatamente. Mas eu estou falando, você não vai precisar de Mas só disso, você não precisa de mais Vem nada. por aqui, tá É. aqui. Não é nada te faltará, você já tem tudo. nele, é a pessoa. Tu te apega a alguma outra coisa. Né? Exatamente. E isso é muito digno para o ser humano. Muito digno. Tá quente, Sim, tá sim. esfriando. A meritocracia. É, então, Não pode, mas tá muito quente. você está sendo conduzido à expressão absoluta daquele que te fez e te chama para uma relação, vamos dizer assim, de amor, em amor, no amor real, em que a conexão, a conjugação, o ato conjugal de fidelidade absoluta, que você não precisa ter uma realização, por exemplo, você não precisa de mais medir aquela pessoa com alguma coisa. O que faz você feliz com ela? É ela e mais o quê? Né? Quer dizer, por que você é feliz com a tua esposa? Tem que ter o quê? Eu gosto dela, mas se não tivesse um carro que ela tem, então não seria legal. Pô, isso é muito terrível. Se não tivesse um dinheiro, ela tem, ou você. Não, ela te ama. Por você. Não precisa mais nada. Deixa eu ver. A sua pessoa. A sua pessoa. Então Jesus está dizendo, eu amo você. Não precisa mais nada. E você pode me amar. Não precisa mais nada. É um amor sincero, puro, absoluto. Aliás, eu vou derramar esse amor no seu coração pelo meu espírito. E agora, você é meu. Eu vou circuncidar seu coração. Exatamente. A gente já aprendeu a amar. Eu fico tão constrangida que eu não me afasto mais do Senhor. Foi o que Paulo falou mesmo.
uma coisa tão linda e tão conectada nisso. A verdade é essa. Em extensão, eu não posso amar minha filha ou meu filho. Como eu não posso amar? Sabe o que eu vejo, pastor? O ser humano ele não consegue viver a graça. Eu vejo muito dessas formas que ele vai produzindo. Ele prega tanta liberdade, mas ele tem um problema tão sério em viver a verdadeira liberdade, que é Cristo, que é a simplicidade de apenas crer e viver essa graça, de graça, entendeu? Que chega. E aí ele não consegue, ele tem que se apegar a coisas, vai inventando blocos psicológicos, ou dentro de igreja, ou espirituais, e assim vai conduzindo. Essa fecundidade, Essa fecundidade, ele vai criando coisas assim, porque é gente, vê que é tão simples assim, é tão simples, é a graça, é aquela fé, e não existe ação Eu tenho passado esse aqui do João. Passei, muito bom. Eu vi do Gideon. Deve ser forte. Sabe aquela hashtag também eu tive que saber essa música aí a menina falou pra mim, ele vai tomar mais, né? O pastor, parecido, viu? tem uma lá de Santa Catarina que eu falei pra ela que o senhor lembra? Chama Rosane. Aquilo lá? Aí eu mandei uma música pra ela, eu não sabia também que era verdade. Ela falou de um tal de Gideões, ela falou que é um absurdo. A aberração aquilo não é Gideões internacionais, aquilo é Gideões da última hora. Ela falou que é um absurdo, ela falou que foi tentou ir lá a primeira vez, falou que é um absurdo. Aquilo é fantasma. Você sabe? Não, e o cara fez a música lá, o Júlio Lutero fez uma música desse Gideões aí. Não, isso aí é um absurdo. Os caras chegaram na beira do mar de Balneário Camboriú, o cara foi na praia, a mulher profetiza, começou a gritar lá e tava a TV, porque ela tinha profetizado lá na TV que ia abrir o mar. Meu, se abrisse o mar ia para na África. Porque dali o próximo país é a África. Mas ela não abriu o mar e ela ficou lá uma hora, tentando. Mas e aí o que aconteceu? Cumpriu a palavra? Quando profetizar e não acontecer? Não, e aí tem uma coisa. Depois apareceu um caminhão cheio de vassoura, que era abençoada para expulsar o demônio da casa. Vendeu tudo. Não, mas você não sabe de nada. Essas coisas todas ele viu sabendo porque tinha uma pessoa Abençoada para expulsar o demônio da casa. Eu mandei pra você, depois você olha. Eu mandei pra você também uma música do Juninho Lutero, que fala desse Gideão, você olha, né? Gideão da última hora. Fala isso, os caras ficam lá, fala dos que os caras têm. Eu não sabia disso. Os caras falam que eles ficam na conferência bebendo, cheirando e tendo. Mas são 500.000 pessoas que visitam o Balneário Camboriú. Diz que o cara, um dos pastores largou 24 mil de dívida lá no quarto. Todo mundo da Assembleia de Deus. É uma loucura total. Aquilo vai gente assim. São 500.000 pessoas que visitam durante a semana. É um evento que, vamos dizer assim, é tradicional já naquela região do Balneário Camboriú. Sabe o que essa moça falou? A Rosane, irmã nossa lá de Santa Catarina. Ela falou que o primeiro dia que ela foi lá, a primeira vez que ela foi, nunca mais voltou, ela falou que... Com certeza bem, você não vai quiser. Sabe esse pedacinho aqui? Julgar. O Danielzinho. Só que pro Danielzinho eu dei um pedacinho dela. Então tá bom. Cara, brigadeiro no meio. Orgia. Gente, a gente tá saindo. E olha aqui, olha o meio dele. Bíblias pirateadas. Que pode. Olha que ela falou, não é verdade. Você acredita que o Danielzinho viu uma coisa por ele para Bíblia que é 90. Mas tem, cara. Deixar no meio, mamãe, bolo. Não é louco, isso aí é surreal. E eu tinha que Foi que ela me falou as coisas, Daniel. Eu falei, não é possível. mas desde que eu voltei, Já, Deus falou assim pra mim, a mulher que mora lá em... Não é hora de morrer. Ela falou No Facebook. uns 80 aí você quilômetros. viu. Que tentou conversar com a gente. Chama Rosane Rosa. Quem que é bolo Ela é da irmã nossa e ela tá sempre em contato comigo.
Tem certeza? Mas como ela está a 80 km do ela ainda não foi. Então, agora tem que orar também por um moço chamado Paulo, que é já antigo conhecido nosso também, que mora em São Francisco do Sul. É um pouco para cima. É uma... Lugar bonito isso aí. Bonito. É um bonito lugar de ir. E ele está querendo encontro lá para cima de Balneário Camboriú ainda. Mas se ela tiver interesse, dá para Ela mora onde? Balneário. Ela mora em, como é que chama o lugar que ela mora? Não lembro agora. O senhor mora aí? Floripa. O nome dela acho que é Monte... É perto ali, né? Eu também estava aí. Bem legais, né? Estava bem assim nas Bem blusas. irmãos, Mas assim, ela né? talvez é em Iguaçu. Não, 80 quilômetros do seu pai. 80 quilômetros. Mais do que nós. Tem Itapemas. Não lembro. Mas dá pra ir, claro. Se o pessoal quer, a gente vai. Claro. Depende, né? Às vezes, É hora do bolo. a pessoa... Olha o bolo. Olha lá, uma maldade. Desligar só falando. Isso eu tenho que desligar. Tô dando um ensino pra câmera. Eu fiz uma pergunta pertinente. Não pode. É pertinente. Pra câmera? Desligar então? Isso. Então o pastor quer desligar. Não, eu não quero não. Não me coloque esse peso. Ó, todo mundo ali no espelho. Por enquanto nós vemos como espelho, né? É isso, por enquanto vemos como espelho. Como espelho, em enigma. Mas Se bem então. que esse espelho não dá para ser enigma. Enigma, revela tudo. Revela tudo. Como Então, a gente diz lá em casa, bem, muito bem, não dá comprar. Queridos irmãos, Deus abençoe todos. Fiquem firmes no Senhor. Foi outra madre. Logo nos falamos.